domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje para a última lição desse trimestre, do primeiro trimestre de 2020. Lição maravilhosa que falamos sobre a família. Então quem quiser acompanhar todas as lições está aí na minha playlist. Ok? Basta você entrar lá, tem todas as lições onde nós falamos fortemente sobre a união, sobre como deve ser o relacionamento dos casais, o relacionamento do crente com a igreja. Então, meus queridos internautas, eu quero agradecer vocês, muito obrigado por vocês estarem comigo. E a lição de hoje é a lição de número 13, relacionamento do cristão, Deus e a família. Então, nesta lição nós vamos estar vendo como é o relacionamento entre a igreja, Deus e a família. É muito importante verificar esse relacionamento. O texto áureo ele vai falar a respeito de que Jesus não quer que alguém ame pai e mãe mais do que é ele, pois fazendo assim não é digno dele, né? E quem ama o filho ou a filha mais do que ele também, ele diz que não é digno dele. Então, nós vamos estar mostrando que isso aí está dentro da chamada, né? Realmente é uma situação que faz pensar muito para os que leem a Bíblia. Então nós, quando somos chamados ao ministério, Jesus está falando aí para os seus discípulos. Ele disse, olha, se você estiver apegado à família, você não vai conseguir fazer minha obra. Ele não quis dizer que você não tem que amar a sua família. Ele está trazendo aqui uma comparação entre o relacionamento entre você e sua família e você e Deus. Você precisa compreender que na obra de Deus muitas vezes você vai ter que deixar os seus para poder ir adiante. Então, queridos professores, vocês podem estar colocando de maneira prática esta lição aí para os seus alunos. Procure fazer com que eles possam entender. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição diz o seguinte: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos e priorizando o relacionamento com Deus. Então a lição vai nos mostrar como priorizar esse relacionamento. Gostaria que os professores explanassem sobre isso, a priorização do relacionamento com Deus. A introdução ela fala que nós estamos encerrando um trimestre e esta lição que nós temos estudado, que propôs uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família, que é o que nós vamos estar vendo nesta lição. Então nós precisamos entender que existe uma diferença muito grandiosa entre uma família que vive os preceitos divinos e aquela que apenas tem uma pequena noção dessa verdade. Então nós precisamos conhecer bem como viver os preceitos divinos para que nosso relacionamento, tanto familiar como com Deus, vá bem. Eu quero mandar um grande abraço para o presbítero Adenildo Gonçalves dos Santos. Ele e sua esposa Josileia são professores da Escola Bíblica Dominical em Serra Grande, Uruçuca, Bahia, Ministério de Madureira. Pastor, o presidente deles é o José Ivan do Nascimento. Grande abraço a todos os meus conterrâneos baianos. Anderson Silva, ele é diácono na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Lençóis Paulista, São Paulo. Ele diz, parabéns, presbítero Ademar. Pastor Nelson Correia Picanco, ele é de Itaocara, Rio de Janeiro, ele é do Ministério de Madureira. Parabéns, presbítero Ademar, excelente aula. Obrigado, queridos irmãos. O diácono José Alves, ele diz, casamento é uma construção que vem se aperfeiçoando à medida que os anos se passam. E ele diz, Deus abençoe o presbítero Ademar pelo seu ensino. O objetivo da primeira parte da lição, explicar os níveis de relacionamento de Jesus.
Então, meus queridos, nessa lição nós vamos falar de níveis de relacionamentos. Então, relacionamento com a família, com Deus, com a sociedade. Um diz diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamentos. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre relacionamento. O que é? Como você se relaciona com seu filho? Como você se relaciona com sua esposa? Como você se relaciona no seu ambiente de trabalho? Então, nós estamos mostrando aqui sobre o aspecto relacional. É você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. Meus queridos, nessa lição nós vamos estar falando sobre o relacionamento de Jesus com a sua família terrena, Jesus com Maria e José e Jesus com seus discípulos. Qual é a escolha que você fez? Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus? O profeta Ezequiel, ele disse que saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas, e as águas estavam pelos artelos. Depois ele mediu mais 1000. Quer dizer, o relacionamento com Deus está muito baixo quando a água está nos artelos. De qual é o nível de relacionamento teu com Deus? Se teu nível de relacionamento com Deus for bom, o teu relacionamento com a tua família é maravilhoso. E aí depois mediu mais 1000 côvados e fez passar pelas águas. E as águas já davam nos joelhos, quer dizer, já melhorou um pouquinho o relacionamento com Deus, mas ainda está muito baixo. Fez passar pelas águas e as águas já chegaram nos lombos. Então, já está quase bom. Já está tendo um bom relacionamento com Deus. Eu estou trazendo essa passagem de Ezequiel para dizer que o nosso relacionamento com Deus é uma escolha nossa. E aí mediu mais 1000 e era um rio que não podia atravessar porque as águas eram profundas. Então, meus queridos, aí tinha que sair nadando. Que nós possamos aprender a ter um bom relacionamento com Deus e nadarmos na água do Espírito. O 1.1 diz: Jesus e sua família terrena, de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja bem o grande amor de Deus para conosco, que aí Jesus deixa a sua glória e vem para nascer, para habitar entre nós. Perde todo o seu poder, toda a manifestação que Jesus tinha. Agora Jesus Cristo se tornou em um feto no ventre de uma mulher. Então, meus queridos, esse acontecimento, deu todos eles dentro de um contexto familiar. Foi na família de José e Maria que Jesus foi gerado, foi no útero de Maria que Jesus foi gerado. Então, Jesus viveu um relacionamento familiar. E por isso, ele é o nosso maior exemplo. 1.2, relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele sabia que Jesus era Deus, mas Maria e José não deixou de ter os cuidados que uma boa mãe, um bom pai tem para com seus filhos. Queridos professores, pergunte aí para a sua classe, para os seus alunos, como está o relacionamento familiar de vocês? Como está o relacionamento pai, mãe e filho? O pai está fazendo as devidas obrigações que é de um pai e uma mãe, ensinar o filho no caminho do Senhor, preparar o filho para o batismo. Olha, Jesus sendo Deus, Maria e José levaram o menino para a circuncisão, porque ele veio para cumprir toda a lei. Depois levaram o menino ao templo para ser apresentado. Depois houve uma perseguição e foi mandado que levasse o menino para o Egito. Eles sofreram, mas foram e levaram o menino, depois retornaram. E daí, meus queridos, eles também levaram Jesus, trabalhando Jesus com uma profissão. Seu pai era carpinteiro e Jesus ajudava na carpintaria. Então deu instrução de profissão, instrução religiosa, entre outras coisas que nós poderíamos citar ou que não estão escritos.
Então, como você está agindo com seus filhos? Você está dando instrução para preparar ele para o batismo? Você está dando instrução profissional? Você está colocando o seu filho de maneira que ele cresça e seja um cidadão de bem e um cidadão que tenha relacionamento com Deus? Então, meus queridos, Jesus foi um verdadeiro exemplo para os filhos. Veja que quando Maria e José perdeu Jesus ali e ele foi encontrado entre os doutores da lei. Aí depois de achado, Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi com eles para Nazaré, que era onde Jesus morava. Por isso Jesus chama-se Jesus de Nazaré. E diz a Bíblia que Jesus em tudo, que Jesus era lhe sujeito. Quer dizer, Jesus obedecendo seus pais. Um exemplo de filho. Então, meus queridos, nós precisamos mantermos esse relacionamento com Deus. O 1.3 diz, relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filho de Maria e José não implicou. O que ele está dizendo aqui? O fato de Jesus ter sido filho de Maria e filho de José e ter outros irmãos, isso não implicou. Porque os seus irmãos não acreditavam nele. Quer dizer, na família nós temos divergências. Nós temos conflitos de ideias. Tem algumas coisas que não se encaixam. Mas você tem que estar preparado para manter um bom relacionamento no seu lar. Então, nem os irmãos de Jesus criam nele, mas ele continuou. As pessoas que ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias. E aí, o que Jesus fazia? A esses eles consideravam como a sua família. Lembra daquele episódio? Quando procuraram Jesus. E aí só teus pais e tua mãe, teu pai e tua mãe está aí fora. Eles, quem é meu pai, quem é minha mãe? E aí aponta para os seus seguidores, diz, esse é minha família. Quando ele considera-os como pai, mãe, irmãos, né? Mateus Ferreira, superintendente da Escola Bíblica Dominical em Goianópolis, Goiás. Ele diz, a paz do Senhor, sua aula é maravilhosa. E eu aprendo muito na sua aula. Muito obrigado, querido irmão Mateus. Luciano Alves, maravilha, presbítero Ademar. Ele diz, forte abraço, acabei de assistir sua aula é magnífica. Noemi Biásio, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, eu quero meu certificado. Meus queridos, o certificado está aí. Ana Xavier, mandei teu certificado por e-mail, já mandei um novo também. Então, meus queridos, estou mostrando aí o certificado desse trimestre. O que eu quero? Vocês retira, coloca no pendrive, vai até uma livraria aí na sua cidade, imprima colorido, que vai ficar bonito, aí você pode mandar pôr num quadro e pôr na parede. Ana Lúcia, aula maravilhosa, Deus te abençoe, obrigada Ana Lúcia. Agora nós vamos para a segunda parte da lição, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Estou sempre olhando aqui no celular, meus queridos, porque agora há pouco estava gravei um monte e a maquininha travou e eu tive que começar tudo de novo. Mas vamos em frente. O 2 diz assim, o cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levando em conta a realidade em que vivenciamos. Então, meus queridos, o cristão precisa ter um bom relacionamento com a sua família. Nós estamos vendo alguns aspectos na vida cristã em sua relação com a sua família. Então, é importante ter a coerência, nós vamos estar vendo isso. E aí, nós temos aquele problema também quando a família não se converte. E nós precisamos entender que o casamento é uma instituição divina para a vida na terra. Vou estar falando sobre isso nos subtópicos. Então, o 2:1 diz a importância da coerência. O termo coerência significa, meus queridos, coeso, né? Harmonioso, né? Onde há um ambiente de compreensão. Então, o cristão ele é chamado a um viver coerente, uma conduta harmoniosa com todos os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. Então,
nós cremos na palavra e dessa forma nós anunciamos. O próprio Jesus censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. Eles diziam uma coisa, mas viviam outra. Então é preciso coerência, meus queridos, para governar a própria casa, exercer a piedade para com a sua própria família. É preciso refletir sobre o nosso viver dentro da nossa casa. Querido professores, você pode chamar um aluno e manda ele contar aí como ele vive na sua própria casa. Embora nós estamos aí com muitas igrejas fechadas por causa dessa pandemia, mas quer dizer para os queridos irmãos, lembra do povo com o céu do Egito. Deus enviou as pragas, mas quem tinha sinal do sangue não foi atingido. E há muitas promessas para os cristãos. É a nossa fé que está vacilando. Agora é hora de nós irmos à rua e pregar o evangelho, pegar uma caixa mesmo sozinho e pregar o evangelho, mostrando que tudo isso está escrito para acontecer. O 2.2, quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. É o que nós vemos, as crianças vão crescendo, mesmo sendo ensinadas na palavra de Deus, mas os prazeres do mundo chamam. E aí o que acontece? Nós precisamos ter coerência para nós possamos poder entender, para que nós possamos fazer com que a nossa casa não saia do relacionamento com Deus, quando a família não se converte. Então, nós temos que perseverar na fé em Cristo e no testemunho dentro do lar, para que nós possamos ganhar pelo nosso comportamento, né? E viver bem, né? E procurar dar exemplo no nosso convívio, nas diversas ocasiões e situações que acontecem em nosso lar. Então nós vamos aí ganhar os nossos pelo exemplo. Então, mesmo diante da incredulidade dos irmãos de Jesus, ele continuou vivendo o seu plano segundo o que Deus tinha determinado. Mas aí mais tarde nós encontramos aí, segundo a tradição, Tiago e Judas servindo a Jesus. O 2.3 diz casamento, instituição divina para a vida na terra. Então, meus queridos, casamento é uma dádiva que Deus deu ao homem. Todos podem se casar, rico, pobre, né? Todos podem se casar. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou no mundo vindouro, não haverá casamento. Então, meus queridos, viva bem seu casamento aqui na terra. No mundo vindouro, né? Na vida eterna não tem casamento. Então, meus queridos, nós sabemos também que nem todos os discípulos de Cristo irão se casar. Mas os que casam devem contribuir na vida de santificação. Paulo falou muito sobre casamento, nós falamos muito nessas lições anteriores sobre casamento. Pois nós estamos falando de casamento, olhando o casamento de um ângulo de instituição divina, que é para a nossa vida aqui na terra, para nós podermos estar contribuindo com o projeto de Deus, que é crescer e multiplicar. Então nós temos as pessoas que permanecem solteiros e que vão permanecer solteiros. Tem aqueles que não fizeram escolha, ou é muito tímido, querem casar, mas são tímidos. Outros querem casar, dizem que não querem casar, mas dentro eles querem casar, que a gente não é bobo, a gente sabe. Mas aí eles têm uma certa timidez e acabam não fazendo uma escolha e vivendo o tempo todo sozinho. Mas outros é por escolha mesmo, não quer casar, né? Então, uma pessoa permanecer solteiro não é um problema em si mesmo. Assim, um casar também não significa estar isento de tentação e dificuldade. Eu sempre vejo o seguinte, que os casais têm mais condições, são mais propícios a cair do que os solteiros que nunca viveram uma vida sexual. Então, eles não têm essa tentação, porque eles nunca viveram isso. Agora, os casais vivem uma vida sexual, então tem que ter cuidado, que estão fragilizados se não viver na presença de Deus. Então, meus queridos, e aí Jesus fez um discurso. Eu acho que vocês devem lembrar que Jesus falou quando eles quiseram perguntar para Jesus, né? Eles queriam, eram os homens, meus queridos, os homens, as mulheres eram discriminadas, então os homens arrumavam 1, 2, 3 mulheres e queria estar divorciando. E depois, quando Jesus falou sobre isso,
os discípulos disseram, se é assim a condição do homem com relação à mulher, não convém que nós casamos. Então, meus queridos, as pessoas queriam estar trocando, naquela época queriam estar trocando de mulheres. E aí Jesus disse que não era dessa forma. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nesta terra que nós vivemos, e também nos levará para a eternidade. Paulo, ele, não sei se há algum tempo casou ou não, ele disse que estava solteiro, porque naquela época também, eu não posso dizer que Paulo casou ou não, porque é um estudo mais profundo. Naquela época as pessoas que aceitavam Jesus, a esposa não aceitava, então acabavam separando, porque as fés eram contrárias, e aí e também ser crente naquela época, ser cristão era colocar o pescoço na espada. Então muitos casamentos se separaram a partir da pessoa aceitar Jesus. Veja como era difícil naquela época. E Paulo dizia, digo isto como que por permissão, não mandamento. Ele dizia, eu tenho permissão de Deus para falar isso, mas não é mandamento de Deus. Aí ele fala, eu queria que vocês todos ficassem igual eu mesmo. E aí ele fala, eu digo aos solteiros e às viúvas, é bom ficar como eu. Ele não diz qual era o estado dele, se ele era viúvo, se ele tinha sido casado e a mulher não aceitou a fé e não decidiu acompanhar. Aí ele diz assim, mas se você não pode ficar solteiro, então você casa, escolha alguém em casa. Porque ele disse, é melhor casar do que aí fazer coisas erradas, ficar prostituindo. Aí eles, mas os casados mandam que a mulher não aparte seu marido. Se apartar, que fique sem casar. Veja que a lei de Paulo aqui é um pouquinho complicada. Ele fala de relacionamento familiar. Ou que se reconcilie com seu marido. E o que o marido não deixa a mulher. Hoje qualquer coisa estão separando. É preciso nós ir para a Bíblia. Não é importante separar. Olha Paulo dizendo aqui, dando conselho. Se separar, não case. Dê um tempo, de repente você vai reconciliar. Ou volte e reconcilie. E naquela época, olha como o que eu disse de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Certamente se Paulo era casado, de repente, quando ele aceitou Jesus, a mulher não consentiu em viver com ele. E aí foi obrigado a deixar. Veja que nós temos aí a profundidade dos versículos. Mas nós precisamos manter um bom relacionamento familiar. Não vai deixando de sua esposa ou do seu esposo por qualquer coisa, que você vai ter problema e não vai herdar a vida eterna. Grande abraço, Jandir Gamos, né? Ele é de Nova Canaã, do norte de Mato Grosso. Ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, seus vídeos têm me ajudado muito nas minhas aulas. Wesley Adriano, ótima aula, anotei tudo. Evangelista Antônio Carneiro Filho, ele é de Iguapé, São Paulo, ele é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Meus parabéns, presbítero Ademar. A verdade tem que ser dita, sem muito rodeios. Tenho falado umas coisas meio pesadas aqui, irmão evangelista. José Elido Belarmino, do bairro Santa Rita de Cássio, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Grande abraço, meu querido irmão. Objetivo da terceira e última parte da lição é enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Agora nós vamos enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. 3. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Então, meus queridos, agora o relacionamento com Deus, nós temos que estar preparados. Não estar como o homem que fez sua casa na areia, não passa pela enxurrada, não passa pelos testes. Uma família cristã não é apenas uma família feita de cristãos. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor em uma família, seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros. Nós fazemos tudo baseado naquilo que aprendemos da palavra de Deus. Então, passe isso aí para a sua classe, meus queridos professores. Quando você vive um relacionamento com Deus, tudo o que você faz, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, ele sofre uma influência do seu relacionamento com Deus. O 3.1, o amor a Deus
qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Então, meus queridos, esse escriba estava preocupado porque certamente ele já tinha casado várias vezes, ou ele tinha várias mulheres. E Jesus foi e disse para eles, quando ele contou toda uma história, pegou lá, arrumou uma parábola de um homem que 7 irmãos, e todos casaram com a mesma mulher, e todos morreram, também por último morreu a mulher. E aí ele pergunta na ressurreição, pois quando ressuscitar, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Leia lá, essa passagem é muito interessante. E aí Jesus disse, errais não conhecendo nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nós confundimos as coisas, nós confundimos o relacionamento familiar e achamos que nós vamos levar esse relacionamento para a vida eterna. E aí Jesus ensina dizendo, amará, pois é o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Certo? Qual o primeiro de todos os mandamentos? Amará, pois o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas. Aí Jesus vai e cita o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então também há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao esposo e à esposa. 3.2, discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família. Nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos 2 expressões fortes, que é dissensão e aborrecimento. Então, dissensão. Ele diz, cuidai vós que vim trazer paz à terra. Não, vos digo, mas antes dissensão. Está lá em Lucas. Então, meus queridos, aí ele fala também de aborrecer. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai. Dentro desse contexto familiar, e conectado ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, você vê aí uma expressão que nos parece um pouco pesada. Mas Jesus está indicando que nós precisamos ver o nosso nível de relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você terá com Cristo. Quando diz quem amar pai ou mãe, quer dizer, quem estiver preocupado só com a família e esquecer de Cristo, vai ter problema, não serve para ser discípulo. Então são termos que indicam desunião. Nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. É isso que ele está dizendo. Nada. As pessoas acham que Jesus vinha acabar com a lei para ficar fácil para eles. Não, eu vim cumprir. Eu vim colocar dissensão. Por quê? Porque as pessoas agora aceitam Cristo e agora elas têm problema. O 3.3 diz expresso no referencial adotado, que é o que nós estamos estudando. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É o que nós estamos estudando nesse ponto. Então, Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5,18, que é o diz aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. É no temor que nós vamos nos sujeitarmos. Então, temos a tendência de isolar os versículos, expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Não tem como nós fazer um isolamento desse versículo. Nós devemos sujeitarmos a Deus e deixa que tudo vai fluir bem. Então, aí nós vamos notar o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, através da nossa comunicação com Deus, do nosso culto, da nossa conduta. Então, nesses textos, há expressões e ideias bem significativas para uma consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. E tudo isso aí faz com que nós tenhamos melhor e maior relacionamento com Deus. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e a família por intermédio de nossa conduta, testemunho e busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Agradeço a todos os internautas. Quero convidar vocês para a próxima lição, aonde nós vamos estar estudando, sobre Salmos.
A próxima lição será Salmos, um guia devocional para o cristão. Espero vocês nesse próximo trimestre. A lição vai ser muito importante, o comentador é muito bom. E vocês, por exemplo, compartilhem essa aula com outras pessoas. E escreva aí abaixo, por exemplo, na mensagem, pedindo o seu certificado, que estarei enviando o certificado para todos os meus internautas. Agradeço a todos e até a próxima aula da próxima lição, na paz do Senhor. Amém.